Olá, meus pequenos, tudo bem? Conforme nós tínhamos combinado na última aula, esta aula seria gravada, né? Nós combinamos, conversamos que teríamos essa aula gravada. Então, o seu tio vai trazer para você experiências que precisam ser guardadas para sempre na cabecinha de vocês, nem que seja para não perder namorado e não perder namorada, tá? Primeiro, informa a gente onde é que nós estamos. Nós estamos na apostila 6, dá uma olhadinha. Essa é a capa, apostila 6, certo, pequenininhos? E nós estamos na página 71. Por favor, abram lá na página 71. Esta aula é importantíssima que vocês acompanhem pela apostila. E o seu tio quer deixar isso aqui bem gravado e bem bonitinho para que vocês sempre saibam definir o que são as vanguardas artísticas europeias. Vai se falar nisso a vida inteira de vocês. E de repente, se você não souber o que é cubismo, você vai dar muito fora. Se você não souber o que é o expressionismo, mas vai ser tão fora. Futurismo, vai dar fora, vai perder namorada, vai perder namorado. Então é preciso que a gente conheça cada uma das vanguardas artísticas, primeiro na pintura, que é onde começa, e depois nós vamos para a literatura. Tudo certo? Então acompanha com seu tio, por favor, na apostila 6, na página 71. Dá uma olhada lá em cima. Vanguardas artísticas europeias. Tio Fábio, o que é uma vanguarda? Aqui a apostila está dizendo assim, ó, manifestação de um grupo de indivíduos que se propõe a propagar novas ideias artísticas, culturais e ou científicas. Então a gente pode ter a vanguarda na cultura, a vanguarda na ciência, a vanguarda na arte. No caso do seu tio, eu vou ficar preocupadíssimo com as vanguardas artísticas, tudo bem? Nós poderíamos falar de vanguardas científicas hoje em dia? Poxa vida, se nós imaginarmos as vacinas da Pfizer, as vacinas da Moderna, que foram feitas com RNA mensageiro, e isso é único no mundo, foi feito pela primeira vez. Então, como é feito pela primeira vez, nós vamos chamar de uma técnica científica de vanguarda. Compreenderam? Então, vanguarda é aquilo que nunca foi feito até então. Então, é algo muito novo. Se nós pegarmos do francês, avant-garde, à frente do seu tempo. Aqui nós traduzimos para o português, então nós chamamos de vanguarda. A vanguarda é tudo aquilo que é muito novo e que ainda não tinha sido feito, certo? Lá na ciência a gente pode trabalhar com a ideia do RNA mensageiro na criação de vacinas. Isso é a vanguarda científica. E na arte? Na arte, hoje, se nós formos falar o que é vanguarda, a gente teria que pensar imediatamente na tecnologia. Na arte inovadora que as tecnologias têm trazido para nós, né? Se a gente for imaginar que nós podemos... Gente, olha o que o seu tio está fazendo agora. Estou criando um vídeo. Tá vendo? E esse vídeo vai chegar na sua mão daqui a pouquinho. Tá vendo? Se nós imaginássemos isso no século XX, seria algo caríssimo. As câmeras eram caríssimas, a dificuldade para se fazer uma gravação, os técnicos todos que eram necessários, os instrumentos caríssimos, complicadíssimos, a quantidade de gente que precisava trabalhar, ensaiar, iluminar, fazer cenário, e de repente, olha que vanguarda. Nós temos um pequeno aparelho, que é o meu celular, que está fazendo uma gravação de uma aula que chega até vocês e vocês aprendem com seu tio. Isso é extremamente de vanguarda. E já imaginou se eu pedisse, eu tenho pedido isso para os meninos do primeiro ano, que eu pedisse para que vocês fizessem um vídeo, sabe, o tema da violência contra a mulher, que nós conversamos para a redação que vem agora, dia 6, que vocês têm que me entregar, próxima quarta-feira? Pois é. Eu pedi para que os meninos do primeiro ano, que têm aula de arte com o tio Fábio, que eles fizessem para mim uma obra de arte que pudesse falar da mulher,
da necessidade da mulher ocupar o seu espaço, o seu lugar de fala na sociedade. E pedir, vocês podem usar qualquer uma das artes plásticas, desenho, pintura, colagem, escultura ou vídeo. E uma moça fez um vídeo, uma compilação através de um vídeo do celular dela que ficou algo fantástico. Eu ainda não pedi permissão para ela para eu publicar para todo mundo ver, mas vou pedir permissão para que ela me autorize. Compreende? Então, o que a gente chamaria na arte hoje seria a arte ligada à tecnologia, né? Você falaria assim, tio Fábio, mas assim, no dia a dia nosso, no cotidiano, com os instrumentos que nós conhecemos, nós poderíamos fazer vanguarda? Gente, eu acho que não, sabe? Parece que tudo já foi feito. Então parece que não há mais nada na arte que possa ser criado, que possa ser chamado de vanguarda. Independente da tecnologia, compreendeu? Se você imaginar papel e tinta, se você imaginar pedra, plástico, madeira para escultura, o que quer que seja, seu tio ficaria um pouco duvidando que pudesse haver algo que seria de vanguarda. Porque geralmente você vai ver uma obra de arte muito nova, muito inovadora, e o sujeito sempre diz assim, eu me inspirei no Michelangelo, eu me inspirei no Leonardo da Vinci, eu me inspirei no Rembrandt, compreendeu? Então, tudo aquilo que tiver uma inspiração em algo, não dá para você dizer que é completamente novo, né? Porque já veio de algum lugar. Agora, esses cavalheiros que a gente vai aprender agora, esses fizeram a vanguarda realmente. O que acontece? Por que apareceu como vanguarda? E a gente está vendo aqui, vanguardas artísticas europeias, e elas são muito ligadas ao início do século XX, os anos 1900, ok? Agora, muito pouco tempo, é o século do seu tio, tá? Eu acho que vocês não nasceram nesse século XX, mas tudo bem, muito jovens. Então, o que acontece? A gente vai ver que até o século XX, ali século XIX, a arte era muito ligada à beleza, ao prazer, à ideia do hedonismo. Estão lembrados disso? Seu tio sempre pediu para vocês guardarem essas coisas clássicas, a ideia clássica de arte, né? A ideia da beleza, a ideia do prazer. A obra de arte feita para ser bonita, apenas bonita. Então as estátuas, quanto mais próximas elas parecessem da realidade, mais bonitas seriam. Os quadros que melhor retratassem a realidade, talvez de um corpo feminino, masculino, de uma paisagem, mais bonita seria. A música, a que mais retratasse os sons da natureza, seriam as músicas consideradas as mais belas. A arte era feita para ser bonita. Até que, de repente, no início do século XX, alguns artistas disseram, a arte não é para ser bonita, a arte é para provocar. Lembra que eu ensinei vocês? A arte é para provocar. Alegria, beleza? Não, alegria e beleza também. Mas todos os outros sentimentos têm que ser provocados, compreende? Então, no início do século XX, os nossos artistas plásticos europeus não estavam interessados na beleza, eles estavam interessados na provocação. E a provocação é uma emoção. Então, a emoção pode trazer, inclusive, raiva, ódio, nojo, pessimismo, mal-estar, desconforto. Pegaram? Então, muitas vezes, algumas pessoas muito acostumadas com o que a gente chama de hedonismo, beleza, imitação da natureza, o prazer de uma obra, se sente um pouco incomodada com o que a gente chamaria de obra de arte de vanguarda. O sujeito diz assim, mas é um rabisco, mas é muito louco. Mas a ideia é essa, a ideia é a provocação do sujeito achar assim, mas é muito estranho, é muito maluco. E provocar o sujeito, compreendeu? Por isso que as vanguardas são tão importantes. E por isso que algumas pessoas têm muito conhecimento da arte de vanguarda e vão falar com vocês e vão dizer assim, eu acho que isso daí é muito cubista. Já pensou você namorando uma menina muito bonita e de repente a menina fala isso para você? Achei isso muito cubista. E você fala assim, achei meio arredondado. Compreende? Tem que entender que é o nome de uma vanguarda. O que é mesmo cubismo? Vamos dar uma olhadinha na página 71. Na página 71 nós vamos ter a primeira vanguarda.
a vanguarda chamada cubismo. Dá uma olhada nos quadros que nós temos aqui, ó. O primeiro quadro chama-se Menina com Bandolim, de Pablo Picasso, 1910. E logo abaixo nós temos Mulher Chorando, de Pablo Picasso, de 1937. Tio Fábio, que rabisqueira, ok? No primeiro momento a gente fala, meu Deus, mas isso aí tá fugindo do que a gente chama de mimesis. Ops, mimesis, que é mesmo? Imitação da realidade, compreendeu? Então os artistas não estavam preocupados em imitar a realidade tal qual ela era. Então quando você bate o olho no primeiro quadro, e que se chama Menina com Bandolim, você fala, menina? Você vê assim quase que um rabisco, né? Que traz a possibilidade de haver ali uma menina, uns olhos, mas parece que tá sem boca, sem orelha, nariz da moça também. Não tô vendo, mas dá pra ver que tem cabelo. Bandolim é um tipo de violão, dá pra perceber que tem ali na mão da moça uma espécie de instrumento musical. Poxa, parece que ele fez tudo em forma de cubo. Conseguem notar? E isso aqui não foi feito por acaso, não, era proposital. O Pablo Picasso, junto com um grupo de artistas, decidiu criar algo novo, que seria a representação da natureza, não como mimesis, mas como emoção. Ele queria provocar a emoção do espectador do seu quadro, e ele colocou a menina com o bandolim. Ah, dá uma olhada lá de baixo, mulher chorando. Você fala assim, olha, é uma mulher de frente, de lado, ok? Nós não sabemos se está de frente, se está de lado. As cores, mas essas cores não tem nada a ver com a pele humana. Tem uma parte branca, uma parte verde, uma parte amarela. Isso aqui é um chapéu? Pegaram? O que ele gostaria de que você notasse? Que ele quer romper com a estrutura tradicional da perspectiva. Ele não quer que você olhe de cara, você compreenda o que está se passando no quadro. Ele quer que você sinta a emoção da obra de arte, o que ela está te transmitindo. Só que especificamente esses autores do cubismo estavam preocupados em utilizar a forma geométrica como representação da realidade. Então, se você olhar, nós vamos ter quadrados, retângulos, redondos, muita geometria e cores muito extravagantes. Compreende? Ângulos retos. Olha o seu tio misturando matemática, misturando química, misturando biologia, explicando RNA mensageiro para vocês. Isso que é o gostoso da gente aprender. A arte também inspirada e inspirando tantas outras possibilidades, né, pequenos? Então nós vamos dar uma lidinha. Vamos ver? Cubismo. O movimento da jovem que toca o instrumento é destacado pela sobreposição monocromática, cores repetidas, né, de formas de seu corpo, sugerindo o movimento de manipulação do bandolim, que é uma espécie de violão. A obra possibilita a observação da jovem em sua atividade musical e cria a ilusão de que sua imagem se destaca da tela, sai da tela, por conta do formato de cubo que ela tem. Quase que tem uma imagem tridimensional. Vamos ler mais? Na arte cubista, a representação figurativa e mimética é desprezada. Nós não queremos trazer uma figura tal qual é na realidade. Por isso que nós não fazemos a mimesis, que é aquilo que seu tio pediu para vocês decorarem sempre. Mimesis, imitação da realidade, imitação da natureza. Eles não querem fazer uma arte mimética. Eles querem fazer algo novo. Vanguarda. Eles querem fazer algo completamente novo que nunca foi feito. Vanguarda, pegaram? Isso é completamente novo. Dá uma olhadinha, seu tio vai continuar. Na arte cubista, a representação figurativa e mimética é desprezada, substituída pela visão do objeto a partir de vários pontos de vista, focalizados de forma concomitante, ao mesmo tempo. Eu não sei se essa mulher está de frente, se ela está de lado, se ela está para cima, se ela está para baixo, esse choro, o que é lágrima, o que é dedo, o que é olho, compreende? Tudo se mistura, parece que está tudo ao mesmo tempo, concomitante, ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Pegaram? E explicando de modo mais técnico, destruição da perspectiva tradicional da pintura. Muito obrigado, eu não quero fazer como faziam no século XIX os pintores realistas. Representação de diferentes planos geométricos e ângulos retos que se intersectam e se sucedem.
Compreenderam o que é o cubismo, meus pequenos? As formas geométricas representando uma nova realidade. Isso é o que a gente chama de vanguarda. Compreenderam, meus pequenos? Então eu espero que vocês sempre saibam negociar com a namorada, com o namorado, sobre esse tema, tá? Cubismo. Se ele mostra para você um desses quadros e diz assim, gosto tanto dos quadros do Pablo Picasso e o seu cubismo, e você diz assim, realmente é uma das vanguardas mais interessantes, né? Essa ideia de geometrizar a realidade, quase que mostrando uma realidade bipartida, as várias possibilidades da realidade. A moça casa com você, o rapaz casa com você, tá? Eu queria muito que você guardasse isso. Se eu dei fora com relação a isso, dei muito fora. Seu tio dá fora demais da conta. Eu fui numa exposição de quadros do Pablo Picasso, isso era, acho que começo dos anos 2000, mais ou menos. Teve uma exposição grande em São Paulo, de muitas obras do Pablo Picasso, e eu fui assistir a essa exposição, fui com um amigo meu muito engraçado, e mostrava a evolução do Pablo Picasso, esse pintor espanhol, que morou na França quase a vida dele toda, e mostrava a evolução da pintura dele, antes de ele ser cubista, depois de totalmente cubista. E ele fez também, além de pinturas, ele fez esculturas, ele fez colagens, ele fez outras maneiras de artes plásticas. E o seu tio olhando a exposição e muito encantado com a exposição. De repente eu me deparei com um quadro muito grande e eu estava muito próximo do quadro. A gente quase que se aproximava, não podia tocar, evidentemente. Estava num museu importante em São Paulo, chamado Oca, no Parque do Ibirapuera. E aí, vendo essa exposição, me aproximei muito do quadro e chamava-se O Homem com Guitarra. E era assim, monocromático, mas num tom de abóbora. Diferente desse monocromático dessa moça meio bege e cinza. Era em tons mais de abóbora. E eu cheguei muito próximo do quadro e estava do lado desse meu amigo muito engraçado e comecei a falar bobagens a respeito do que aquela representação dizia. E eu falava qualquer coisa como, veja como o pleonasmo da mitocôndria age diante da mímesis atemporal, quando você encontra uma certa superficialidade do que existe no amálgama, das intenções cronológicas e abstratas do que existe de mais egocêntrico no universo. Falando muita bobagem. E o meu amigo rindo muito. Quando eu voltei para trás, tinha umas 20 pessoas escutando a minha explicação do quadro. E as pessoas achando que era sério aquilo que eu estava explicando. E elas faziam aquela cara de, tô entendendo nada que esse cara está falando. Eu olhei para o meu amigo e falei, rápido, vamos para o banheiro. E a gente foi andando e todo mundo foi andando atrás. Falei, pronto, é hoje, vou ter que explicar os quadros do Picasso. E era só uma brincadeira que seu tio estava fazendo. Isso mostra para você que muitas vezes a gente precisa ter coragem de olhar para uma obra e ver nela tudo. Aquela, por acaso, me trouxe algo engraçado e divertido e ficou para sempre na minha cabeça. Mas eu sei que aquele é novo, inovador e ninguém tinha feito antes. Vanguarda, cubismo, Pablo Picasso. Até a próxima aula. Beijo para vocês.